Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos, como você já sabe, até meio-dia com a equipe de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte vence o São Paulo de virada no Morumbi e se aproxima ainda mais da classificação. Arthur e Everton Brito marcaram os gols da quarta vitória consecutiva da Macaca fora de casa. Com o resultado, Ponte chegará na última rodada, dependendo apenas de si, para avançar às quartas de final. Pelo terceiro amarelo, Barcelos desfalca a equipe contra o Red Bull no domingo. Guarani cede empate ao Velo Clube no último minuto e se complica na briga pela classificação. Bugre torce por tropeços de Red Bull e Portuguesa nessa quinta para se manter na segunda colocação do grupo. Na última rodada, a equipe Alviverde enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena. Suspenso pelo terceiro amarelo, Natan é desfalque confirmado. Corinthians sai na frente, diminui o ritmo e cede empate para a Universidade Central da Venezuela na estreia da Libertadores. Equipes decidem a vaga na próxima quarta, na Neoquímica Arena. Santos acerta a contratação de Thiago Maia. Depois de se acertar com o Internacional e Flamengo, o Peixe não demorou a entrar em acordo com o volante de 27 anos. Real Madrid atropela o City com o hat-trick de Mbappé e avança na Liga dos Campeões. Com o show do craque francês, time merengue vence no Santiago Bernabéu e aguarda Bayer Leverkusen ou Atlético de Madrid nas oitavas de final. Bandeirantes. Manda sua mensagem para cá, 971021493. É o WhatsApp que está à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez! Parcelamento sem juros,
E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a grande vitória de virada da Macaca. Ponte Preta venceu o São Paulo na noite desta quarta-feira, 11ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo que foi realizado no estádio do Morumbi para um público de 22.138 torcedores e uma renda de um pouco mais de R$850 mil. A Ponte com Diogo Silva, Sérgio Rafael, depois Gustavo Teles, Emerson Santos e Danilo Barcelos, Maguinho, depois Pacheco, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho, depois Luiz Felipe e Arthur, Everton Brito, depois Bruno Lopes e Gia Dias, depois Vicente Concha. A equipe do técnico Alberto Valentim. O São Paulo de Rafael, Igor Vinícius, depois Eric, Arboleda, Alain Franco, depois Cedric, Enzo Dias, ainda o Wendel, Pablo Mai e Bobadilha, depois Sabino, Lucas, Oscar, Luciano, depois André Silva e Caleri. A equipe do auxiliar Max Cubeiras. Os gols do jogo. São Paulo saiu na frente com Caleri, 44 do primeiro tempo, mas no segundo tempo a Macaca virou. Arthur aos 4 e Everton Brito aos 14 minutos. A arbitragem foi da Daiane Muniz. Cartões amarelos para Danilo Barcelos, Gia Dias, Gustavo Teles e Eberson da Ponte, Cedric e André Silva do São Paulo. Esta ficha técnica de 2 Ponte, 1 São Paulo, Paulistão, 11ª rodada. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes, que são muitos, graças a Deus, e a gente agradece. Bom dia, Guarani, time de jovens inexperientes, não sabe segurar resultado. Gildo Neto. Mas ontem não foi legal não. Bom dia, CH. Acredito ser a primeira vez que vejo jogadores se unirem por uma boa causa contra gramados sintéticos. Em um país com dimensões continentais na parte tropical do hemisfério, com o sol o ano todo rico em água e vegetação, como pode querer submeter os jogadores a jogarem em campo de plástico? Aliás, deveriam também os jogadores exigir que todos os estádios tenham gramados naturais. É o Edson. Edson, isso é uma desculpa, essa é uma discussão, bem interessante, né? Eu pergunto a você, existe Allianz Parque sem os shows que lá realizam? A grande verdade é que o Allianz Parque, por exemplo, eu estou defendendo ninguém, tá? Estou me colocando também no proprietário, no lugar do proprietário. Se você não fizer show lá, você inviabiliza o negócio. Foi assim que o negócio foi feito lá atrás com a W Torre. Palmeiras fica com as datas do futebol e os shows são feitos pelo parceiro que levantou o estádio. Agora eu pergunto para você, aí coloca o tablado lá, prejudica todo o gramado, se fosse natural. Vai prejudicar diretamente o futebol. Eu também sou contra o gramado sintético, é uma discussão, e os atletas têm que ser ouvidos, todos. E se eles estão dizendo, eu sinceramente vou dizer uma coisa, eu nunca ouvi um atleta profissional
defender grama sintética. Nunca vi. Mas também tem que me colocar no lugar dos clubes. O gramado do Allianz Parque, se fosse grama natural, ele não aguentaria os shows. Seguramente. Veja o que aconteceu no gramado do Morumbi, um show da Shakira. Como é que ficou o gramado? E o Morumbi, que é um gramado modelo, muito bem cuidado. Imagine o resto que não tem tanto cuidado assim. Agora eu pergunto, pra gente pensar, é melhor você jogar num gramado esburacado com grama natural ou com um sintético? Então tudo isso tem peso, né? Pode anotar, Macaca vai classificar e Guarani vai ficar no caminho. Bom dia, CH. Santa incompetência desse grupo do Guarani. Jogadores com deficiência de inteligência, qualidade e malícia. O gol do Velo já poderia ter saído antes em uma jogada do Lucão pisando na bola na entrada da área. Mas teria que ser mais deprimente para a torcida se fosse no último minuto. Adilson Souza. Deu Macaca, estou feliz da vida. Você é um ótimo cronista. Gosto da sua sinceridade. Muito obrigado, Walter. Bom dia, CH. A Ponte mais uma vez queimou a língua de quem dá Red Bull de quem dá RB. Diz que São Paulo era favorito. Carlos, se isso serve pra mim, beleza, tá tudo certo. Eu não comento futebol com emoção, tá bom? Diferente de você. É a minha profissão. Então, qualquer ser humano racional, uma partida antes da outra, né? São Paulo e Ponte no Morumbi ia dar favoritismo pra quem? Pra Ponte? É isso que você tá dizendo? Tá bom, beleza. Tá tudo bem, Glega? Bom dia. Tudo bem? Você tá calmo? Tá tranquilo? Tranquilo, Bela. Viu? Mas eu concordo contigo, tá? Um abraço a todos aí. Ô, gente, é só a gente pegar o histórico. Não faz o menor sentido. Mas, enfim. E eu só leio as mensagens por respeito aos torcedores. Por aquele que briga, por aquele que não concorda, por aquele que... Só não leio ofensa aqui. O resto pode discordar à vontade, tá tudo certo. É porque opinião é opinião, né? Isso aí. Ponto final. Então, um abraço a todos. Parabéns a Macaca e o Guarani. Meu Deus. Guarani. O provável que aconteça no próximo jogo da Ponte é que seja metal esfregando em metal. Mas como no futebol o imponderável acontece como o jogo de ontem, pode ser que seja um jogo de compadres, aonde a Ponte Preta entra só para cumprir tabela. Ale, você acredita em jogo Ponte e Red Bull, jogo de compadres? Não acredito. Sou Gerson, torcedor da Ponte, de Mauá. Você lembra que eu falei ontem que a Ponte ia ganhar de 2-1? Por que vocês e a torcida da Ponte não acreditavam? Eu já expliquei, Gerson. Já expliquei, cara. Eu acho o time de São Paulo muito melhor do que o time da Ponte. Agora, fora de casa, a Ponte está surpreendendo. Parabéns para a Ponte, eu estou muito feliz com isso. Agora, antes da bola rolar, eu não posso falar da minha torcida aqui. Eu tenho que falar efetivamente com razão, com racionalidade. Entendeu? A Ponte ganhou, legal. Mas o favorito era o São Paulo. A Ponte foi muito competente, é isso. CH, esse time é medíocre, tal qual essa suposta diretoria. É isso que eles querem, o ostracismo, coitado do Bugrino. E vai morrer na Série C, nunca mais sobe. Carlos do Castelo tá bravo aqui. Que a Ponte faça valer o fator casa de vez e consolide a classificação no domingo. Grande abraço, valeu, Valnei Matheus, sempre muito simpático com a gente aqui. Será que não está na hora de você trocar o seu conceito sobre a Ponte, passar de bom para ótimo, Furlan de Vinhedo? Não, ainda não. Eu ainda acho que é um time apenas regular, tá bom? Beleza? Maurício Souza está de parabéns, pois conseguiu livrar o time do rebaixamento com 2 rodadas de antecedência. Objetivo mais que cumprido. O Eduardo Moraes, que não deixa de ser verdade, né, gente? Porque... até o time iludiu a gente, né, Gleger? Iludiu. Né? Eu não esperava absolutamente nada desse time formado. E ele, no começo do campeonato, foi muito bem. Fez 11 pontos, agora fez 12, né? Agora chegou a 12 e pontos. Tá tudo certo. Poderia ter feito melhor? Evidente que poderia. Tá bom? Bom dia. Só a diretoria não percebeu que até o Maurício tá sem clima. Foi nítido isso nas 2 coletivas. Adriano, é que ele ficou triste, né, cara? O time tomar um gol no último minuto, né? E o comportamento do time no segundo tempo, daqui a pouco o Gleger vai falar.
CH, quem disse que a Ponte era time de velhos e se deu mal? A experiência está contando com um bom preparo físico. A fila das desculpas já está pronta. Carlão. Bom dia, esse treinador Maurício Souza me lembra 2 treinadores quando escalava para início da partida, Chamusca e para substituir Daniel Paulista. Um verdadeiro pata de elefante onde pisa arrebenta. Edson Lecivo. Você achou que o Maurício Souza foi mal ontem, Glega? Ah, CH, não dá pra dizer, né? Só achei que ele, assim, de início, corretamente, escalou bem o time. Pra mim era o que o Guarani tem de melhor hoje. E assim, alternativas de jogo, não dá pra dizer. Você vai tirar o mérito da equipe do Velo, do Guilherme, por exemplo, que armou o time e conseguiu surpreender. Não dá. A única coisa que eu acho que ele errou foi na hora que ele tira o Denis Júnior e coloca o Titi. Ou seja, chamou ainda mais o Velo pra cima. Foi o que aconteceu. Pra mim só errou assim. Penso como você. Esse time do Velo tinha 3 resultados positivos e artilheiro Daniel Amorim não jogou ontem. Josivan. Nossa, gente, quanta mensagem. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado de coração. Eu não vou conseguir atender todo mundo, mas eu agradeço de coração. Você não acha que a Ponte dor bem não pode haver um desmonte no elenco? Indo bem, né, Alexandre? Não acredito não. Não acredito não. O Sérgio Rafael está no elenco por causa dos seus belos olhos azuis, porque futebol ele não tem. Renato Graça. Jogou mal ontem. Jogou mal. Só um comentário sobre a jogada que resultou no escanteio do gol do São Paulo. Sérgio Rafael. Valeu, Zupi. Alexandre Zupi Balista. É isso mesmo, cara. Uma vergonha, cara. O cara tá olhando a bola cai Meu Deus do céu, Glega. Como é que você faz? Bom, eu sei como é que você fazia, mas o ouvinte, muitos não sabem. Quando acontecia um lance parecido com esse, cara, eu acho batida de escanteio, o cara tá no primeiro pau, aliás, não tava no primeiro pau, tava no meio da pequena área. Ele consegue subir, não acha nada e o Caleri faz sozinho. Mas eu acho que a origem da jogada também ele fez, né? Então, assim, fez besteira, exatamente, para não falar outra coisa. Agora, é falta de responsabilidade, né, cara? Sabe por quê? Porque quando você joga contra times da qualidade do São Paulo, você tem que estar atento, cara. Tem que estar muito atento. Mesmo, mas a qualidade, assim, e a gente tem visto o Sérgio Rafael fazer bons jogos. Então ali é desligar o disjuntor, não pode, cara, entendeu? Falta de responsabilidade. Se é eu, ia cobrar um pouco mais de responsabilidade, você sabe de que jeito. Eu vi muito isso na minha carreira. São Bernardo será favorito contra Macaco, o que precisamos continuar fazendo é ganhar jogo, favorito ou não. Tá certo, Abimael, é isso que vale, cara. Bom, você disse que o Gleger Carneiro Elefante está bem preparado e hoje chegou ofegante. Espera um pouquinho. Calma, Batata. Elefante do quê, cara? O Gleger tá bem fisicamente. Quantos quilos você perdeu, Gleger? Batata, perdi 8 quilos, cara. Para com isso. E você sabe que o carneiro, quando ele fala, é que eu dei uma diminuída no carneiro mesmo. Eu tava comendo muito carneiro. 8 quilos de volta às atividades físicas, me sentindo super bem, CH. Sensacional. Um pouquinho de dor no joelho, né? Fico feliz com isso. Ninguém é de ferro, mas tô muito bem, graças a Deus, com menos 8. Ou seja, hoje eu sou um famoso 2 dígitos. O Gleger, é o seguinte, ó, eu vou responder, Roberto, para você. Vai. Roberto, você tá enganado. Roberto de Valinhos, quando joga os 2 times de Campinas ao mesmo tempo, quase sempre a Ponte é preterida pela Band. Ô Roberto, é o seguinte, o mundo transmitiu ontem São Paulo e Ponte Preta. A gente faz rádio também para ter audiência, para dar retorno pro nosso ouvinte, não é? Todo mundo foi transmitir a Ponte. Qual foi a estratégia da Rádio Bandeirantes? Realizamos, transmitimos o jogo inteiro do Guarani, não é? Que jogava em casa, inclusive, não é? E a parte final do jogo da Ponte, sem nenhum problema, não é? É a questão de pauta aqui, de escolha comercial. Tem nada de preterir esse ou aquele. Nós sabíamos que o São Paulo seria favorito. Agora, um comentarista profissional após o jogo, em um comentário de outra partida anterior, falar que a Ponte ganhar não classifica, aí é falta de profissionalismo. Não é o seu caso. Você é um grande... Avelar, eu nem sei quem que você está se referindo. Aqui da Rádio Bandeirantes, nem eu, nem o Gleger, nem o Tigrão falamos isso. Em todo caso, obrigado pela mensagem. Time medíocre, técnico fraco, só dá desculpa... E o São Paulo tirou o pé, nítido, Dilson do Guarujá.
Bom dia, Gleger e CH. Seus palpites estão dando ao contrário. Ronaldo no Chapadão. Tá bom. Que continue assim, né? Tomara. Aliás, se eu fosse bom de palpite, eu não estaria trabalhando mais. Eu só ficava fazendo, né, site de apostas. Você sabe como é que chama um amigo aí? Ou ele não tá ouvindo muito a rádio, ou ele não, e também não deve estar vendo a televisão. Sabe por quê, CH? Porque eu e você acertamos ontem Inter de Limeira e Água Santa. Nós dois falamos que ia dar empate e acertamos. Então nós estamos com o palpitômetro em dia. Tem que falar pro Sérgio Rafael que o segundo nome dele é Rafael e não Baresi. Boa, Tandy. Me referi à origem do escanteio. Achou que era o Oscar Bernardi. Tá frio aqui, hein? Boa. Tá frio aqui dentro. Vamos lá. Hein? Paulo de Tarde. Concordo com as críticas ao senhor Rafael. Pelo menos no segundo tempo parece que a bronca funcionou. Paulo Jacumã. Bom dia, parabéns, Ponte Preta. Aqui, ó. Tá falando de novo da peruca aqui do Boles. É o novo peruquento da equipe. Silvio de São José do Rio Preto, eu avisei que poderia acontecer alguma coisa. O que você avisou, Silvio? Que a Ponte ia ganhar? Ótimo! Ô Gleger, o Sidão tá perguntando se comer carneiro dá dor nas costas. Não precisa responder. Deixa pra lá. Nenhuma rádio de Campinas transmitiu a Ponte, então todo mundo pensou como a gente pensou, Batata, tá bom? Um abraço. Tá bom, vou dar o trabalho de contar até o fim do ano, a gente conversa. Pode mandar aqui crítica, não tem problema nenhum, tá bom? 11h50 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Que vitória gigante da Macaca ontem no estádio do Morumbis. De virada, a Ponte venceu o São Paulo pelo placar de 2-1, confirmando, né, a fama de visitante indesejado. Melhor campanha fora de casa dentro desse Campeonato Paulista. Ponte chegou a 22 pontos, hein? Tá muito perto da classificação à próxima fase. Decide essa classificação dependendo apenas de si no jogo contra o Bragantino, no próximo domingo no estádio Moisés Zucarelli. Mas pode se classificar ainda hoje, né? Se o Palmeiras não vencer o Botafogo, a Ponte já estará matematicamente classificada à próxima fase pelo segundo ano consecutivo. Os gols da Ponte marcados pelo Arthur e pelo Everton Brito. Um time da Ponte com um sistema defensivo mais uma vez funcionando muito bem. Mesmo enfrentando um São Paulo com a sua força máxima, a Ponte Preta segurou o resultado, segurou a vitória e agora vai para a partida contra o Bragantino. Para o jogo de domingo não vai ter o Danilo Barcelos, recebeu ontem o terceiro cartão amarelo, mas vai ter a volta ou as voltas do Simon e também do Dudu. É a Ponte que entra aí numa semana importante, né? Tem no próximo domingo a partida decisiva contra o Bragantino. Na quarta-feira faz a sua estreia na Copa do Brasil jogando fora de casa contra o Concórdia e se classificar no Campeonato Paulista já tem jogo decisivo pelas quartas de final no fim de semana seguinte. Torcedor da Ponte Preta tá rindo à toa com a campanha do time no Campeonato Paulista, CH. Parabéns à Ponte pela grande partida, principalmente no segundo tempo. Time muito disciplinado e mereceu o resultado. 11h52 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, permitam-me falar do Guarani. Bugre, ontem deu bobeira, né? Vencia o Velo Clube até o finalzinho, gol do Guarani marcado de cabeça pelo zagueiro Rafael no comecinho do jogo. O Guarani não fez uma grande partida, né? Acabou aí não conseguindo colocar em prática o seu favoritismo jogando dentro de casa. Cedeu muitos espaços ao Velo Clube e no finalzinho, gol marcado pelo Lucas Duni, decretou o empate pelo placar de 1-1. Resultado que dá ao Guarani uma sequência de 4 partidas sem vitória no Campeonato Paulista e coloca em risco a classificação à próxima fase, né? O Guarani tem que aguardar os resultados dos jogos de hoje, do Bragantino e da Portuguesa, para saber se na última rodada vai depender apenas de si, das suas próprias forças, para conseguir a classificação. Menos mal que os resultados da rodada já garantiram ao Bugre, mesmo com 11 pontos, agora 12,
a permanência na Série 1 do Campeonato Paulista, né? O Guarani não corre mais nenhum risco de rebaixamento e agora só tem que se preocupar se vai conseguir a classificação ou não. A última partida não é nada fácil, né? O Corinthians vai ser o adversário lá na Neoquímica Arena. Mesmo que o Corinthians não venha com o seu time completo com foco na Libertadores, é sempre um adversário complicado. E o jogo contra o Corinthians, o Guarani não vai ter o Natan, que está suspenso, recebeu ontem o 3º cartão amarelo. No final do jogo, muita reclamação do torcedor, muitas vaias da torcida bugrina, porque o resultado, claro, não agradou. O Guarani estava com a vitória na mão e acabou cedendo o empate ao Velo Clube pelo placar de 1-1, CH. Ô Gleger, eu vou deixar você à vontade para falar do Guarani, à vontade 1 minuto. E se o gol que o Gabriel Mesquita tomou foi frango? Frango? Quem perguntou aqui foi o Fábio Juabre. Fabião, você tá muito exigente. Não foi frango, foi erro de marcação. Aliás, uma saída de bola, o Guarani tinha a bola dominada, se eu não me engano, com o João Vitor, acabou perdendo a bola e saiu o gol do Velo. O Guarani não jogou futebol, né, CH? Primeiro tempo muito ruim. Mas fez o gol de uma bola parada, numa jogada ainda duvidosa. Eu acho que teve ali um contato ali, tem um braço ali com o goleiro do Velo, enfim. O Guarani não tem nada com isso, bola na rede, tá tudo certo, o VAR não chamou, o árbitro deu o gol. Mas aí, cara, o segundo tempo foi totalmente do Velo. Só o Velo jogou, pressionou, claro, pela deficiência técnica que tem a equipe de Rio Claro, trouxe pouco desconforto defensivo pro Guarani. E a hora que resolveu atacar, que resolveu ir pra cima, as substituições do Maurício, pra mim, não surtiram efeito e deu no que deu. Tomou um empate ali no último minuto. Lamentável o futebol apresentado pelo Guarani ontem. Mais uma vez o final do campeonato do Guarani é melancólico. Eu lamento muito isso. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Steel. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Steel fez. Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção! Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite, amigo! Onde tem jardinagem, tem Steel! O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Paulista, 11ª rodada, a penúltima rodada do Paulistão. Ontem no Morumbi, o São Paulo de virada perdeu para a Ponte Preta 2-1 para Macaca. O Santos venceu o Noroeste por 3-0. Guarani e Velo Clube empataram por 1-1. Água Santa e Inter 2-2. Hoje, 6h30, tem Red Bull Bragantino e Mirassol. 7h30, Palmeiras e Botafogo. 9h35, Portuguesa e São Bernardo.
Ontem, pela Libertadores da América, segunda fase, ainda fase preliminar, jogando na Venezuela, Corinthians e Universidade Central empataram pelo placar de 1-1. Tivemos também a vitória do Boston River do Uruguai sobre o Nublense do Chile por 1-0 e o Nacional do Equador, que perdeu para o Barcelona, também do Equador, pelo placar de 1-0. Hoje 2 jogos, 7 da noite, Monagas e Cerro Porteño, Tolima e Melgar jogam às 9h30 da noite. Já pela Copa do Brasil, ontem tivemos as classificações de Atlético Goianiense, que derrotou nos pênaltis o Asa de Arapiraca, do Manaus, que eliminou a Independência do Acre também nos pênaltis. O Brusque venceu o Trem do Amapá por 2-0 classificado, assim como também o Ceará, que venceu o Sergipe pelo placar de 2-0. O capital do Distrito Federal eliminou a Portuguesa Carioca. Quem foi eliminado ontem foi o Cuiabá. Nos pênaltis perdeu para o Porto Velho. Nos pênaltis também, o Grêmio passou diante do São Raimundo de Roraima. CSA classificado, eliminou o Boa Vista. Tivemos a classificação do Náutico sobre o Santa Cruz do Rio Grande do Norte e a Tunaluso, que venceu o Sampaio Correia pelo placar de 1-0. Hoje pela Copa do Brasil, 8 da noite, tem Rio Branco do Espírito Santo contra o Amazonas, 9h30, Olaria e ABC. Lembrando que pela Copa do Brasil, a Ponte joga quarta-feira que vem contra o Concórdia fora de casa em jogo eliminatório. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes, agradecendo sempre o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, na sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, para mais um Nossa Área para você. Nossa Área na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Olá pessoal, boa tarde. Estamos juntos sempre. Para você aqui, é claro,